Estrela é um astro de plasma que possui luz própria, esférico e grande, mantido íntegro pela gravidade e pressão de radiação, que ao fim de sua vida pode conter uma proporção de matéria degenerada. Sua formação foi possivelmente iniciada em torno de 180 milhões a 250 milhões de anos após o Big Bang. O Sol é a estrela mais próxima da Terra e sua maior fonte de energia. Outras são visíveis da Terra durante a noite, quando não são ofuscadas pela luz solar ou bloqueadas por fenômenos atmosféricos. Historicamente, as estrelas mais importantes da esfera celeste foram agrupadas em constelações e asterismos, com as mais brilhantes ganhando nomes próprios. Extensos catálogos estelares foram compostos pelos astrônomos, o que permite designações padronizadas. Pelo menos durante parte de sua vida, uma estrela brilha devido à fusão nuclear do hidrogênio em seu núcleo, liberando energia que atravessa seu interior e irradia para o espaço sideral. Quase todos os elementos da natureza mais pesados que o hélio foram criados por estrelas, seja pela nucleossíntese estelar durante as suas vidas ou pela nucleossíntese de supernova, quando explodem. Os astrônomos podem determinar a massa, idade, composição química e muitas outras propriedades de uma estrela observando seu espectro, luminosidade e movimento no espaço. Sua massa total é o principal determinante de sua evolução e possível destino. Outras características são delimitadas pela história da sua evolução, inclusive o diâmetro, rotação, movimento e temperatura. O diagrama de Hertzsprung-Russell, um gráfico de distribuição que mostra a relação entre a magnitude absoluta ou luminosidade versus o tipo espectral ou classificação estelar e sua temperatura efetiva, permite determinar sua idade e seu estado evolucionário. Uma estrela se forma pelo colapso de uma nuvem de material, composta principalmente de hidrogênio e traços de elementos mais pesados. Uma vez que o núcleo estelar seja suficientemente denso, parte do hidrogênio é gradativamente convertido em hélio pelo processo de fusão nuclear. O restante do interior da estrela transporta a energia a partir do núcleo por uma combinação de processos radiantes e convectivos. A pressão interna impede que ela colapse devido à sua própria gravidade. Quando o combustível do núcleo se exaure, as estrelas que possuem pelo menos 40% da massa do Sol se expandem para se tornarem gigantes vermelhas, em alguns casos fundindo elementos mais pesados no núcleo ou em camadas em torno do núcleo. A estrela então evolui para uma forma degenerada, reciclando parte do material para o ambiente interestelar, onde será formada uma nova geração de estrelas com uma maior proporção de elementos pesados. Sistemas binários e multiestelares consistem de duas ou mais estrelas que estão gravitacionalmente ligadas, movendo-se umas em torno das outras em órbitas estáveis. Quando duas delas estão em órbitas relativamente próximas, sua interação gravitacional pode causar um impacto significativo na sua evolução. As estrelas podem ser parte de uma estrutura de relacionamento gravitacional muito maior, como um aglomerado ou uma galáxia. Mas, e a maior estrela do universo descoberta até o momento? Stephenson 2.18 é uma estrela supergigante vermelha, RSG, ou possível hipergigante vermelha extrema na constelação de Scutum. Encontra-se perto do aglomerado aberto Stephenson 2, que está localizado a cerca de 19.000 anos-luz de distância da Terra no braço Scutum Centaurus da galáxia Via Láctea, e é considerada uma estrela de um aglomerado de estrelas em uma similar distância, embora algumas fontes considerem que seja uma supergigante vermelha não relacionada. Está entre as maiores estrelas conhecidas e uma das supergigantes vermelhas mais luminosas da Via Láctea. Stephenson 2.18 tem um raio estimado de cerca de 2.150 raios solares, o que corresponderia a um volume quase 10 bilhões de vezes o do Sol. Tomando essa estimativa como correta, levaria quase 9 horas para percorrer sua superfície na velocidade da luz, em comparação com 14,5 segundos para o Sol. Se colocada no centro do sistema solar da Terra, sua fotosfera envolveria a órbita de Saturno. Estágio evolutivo. Stephenson 2.18 mostra as características e propriedades de uma supergigante vermelha altamente luminosa, com um tipo espectral de M6, o que é incomum para uma estrela supergigante.
Isso a torna uma das estrelas mais extremas da Via Láctea. Ocupa o canto superior direito do diagrama de Hertzsprung-Russell, uma região caracterizada por estrelas de baixa temperatura excepcionalmente grandes e luminosas. Stephenson 2.18 é geralmente classificado como uma supergigante vermelha, em parte devido ao seu perfil de linha ampla. No entanto, seu significativo excesso de infravermelho levou os autores de Davis, 2007, a afirmar que a estrela pode ser uma hipergigante vermelha, como o VY Canis Majoris. Também é afirmado que Stephenson 2.18 está à beira de ejetar suas camadas externas e evoluir para uma variável azul luminosa ou estrela Wolf-Rayet. Luminosidade. Um cálculo para encontrar a luminosidade bolométrica ajustando a distribuição de energia espectral, SED, usando o modelo Dust dá à estrela uma luminosidade de aproximadamente 440.000. Um cálculo alternativo, mas mais antigo, de 2010, ainda assumindo a participação do aglomerado Stephenson 2 em 5,5 kpc, mas baseado em 12 densidades de fluxo de 25 micrômetros, dá uma luminosidade muito menor e relativamente modesta de 90.000. Um cálculo mais recente, baseado na integração SED, baseado em fluxos publicados, e assumindo uma distância de 5,8 kpc, dá uma luminosidade bolométrica de 630.000. No entanto, notou-se que seu SED é um pouco peculiar, com fluxos que não podem se encaixar na faixa aceita de temperaturas apropriadas para um RSG, bem como uma lei de avermelhamento padrão. Isso sugeriria uma extinção maior, o que a tornaria ainda mais luminosa. Por causa dessa luminosidade excepcionalmente alta, a associação da estrela ao aglomerado Stephenson 2 foi considerada duvidosa. Como afirmado em Negueruela et al., 2012, a associação estelar está espalhada por uma grande área. Temperatura. Uma temperatura efetiva de 3.200 K foi calculado em um estudo de 2012 pela integração SED usando o modelo Dust, o que a tornaria muito mais fria do que as supergigantes vermelhas mais frias previstas pela teoria da evolução estelar, tipicamente em torno de 3.500 kelvins. Tipo espectral. Em 2007, Davis e Alamedo estimou o tipo espectral de Stephenson 2.18 em M5 ou M6, incomum e muito atrasado até mesmo para uma estrela supergigante vermelha, com base em sua absorção de co-bandeade. Negueruela et al., 2013, identificou o tipo espectral de Stephenson 2.18 em torno de M6, com base em seu espectro e algumas características espectrais. As características do espectro de Stephenson 2.18 incluem linhas espectrais de óxido de titânio. Perda de massa. É possível que Stephenson 2.18 tenha sofrido um episódio de perda de massa extrema recentemente, devido ao seu significativo excesso de infravermelho. Em 2013, um artigo descrevendo as supergigantes vermelhas em Stephenson 2 afirmou que Stephenson 2.18 tem emissões de radiação, indicando que eles têm a maior perda de massa no aglomerado. Apenas as estrelas com as maiores luminosidades bolométricas do aglomerado parecem apresentar emissões de Maser. Stephenson 2.18 exibe forte emissão de silicato. Masers de água também foram detectados na estrela. Incerteza. A distância de Stephenson 2.18 foi declarada como tendo uma incerteza relativa maior que 50%, e o raio de 2150 poderia ser uma superestimativa porque o maior raio estelar previsto pela teoria da evolução estelar é estimado em apenas cerca de 1500. As estimativas de luminosidade para a estrela também são incertas, já que outra estimativa da luminosidade deu um valor de 90.000. A associação duvidosa da estrela, a distância incerta e as diferentes velocidades radiais em comparação com o resto das estrelas em Stephenson 2 fizeram com que alguns autores considerassem a estrela como uma supergigante vermelha não relacionada a Stephenson 2 ou a qualquer um dos aglomerados de supergigantes vermelhos na base do braço Scutum, Centauro. No próximo episódio houve um tempo em que se acreditava que a Terra era o centro do universo. No próximo episódio, geocentrismo. Esperamos vocês,
que são o centro do nosso canal. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.